Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um dos irmãos, com cada um que nos acompanha nesta manhã, nesse momento de culto que prestamos ao Senhor. Que você de sua casa, do seu lar, possa nos acompanhar e adorar conosco ao Senhor, ao nosso Deus. E gostaríamos de iniciar esse culto louvando ao Senhor, através do hino do nosso cantor cristão, 417, Brilha no Viver. Cantemos Brilha no meio do teu viver. Não somente para fazer o feito singular, é mistério de com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, ou talvez alguma alma possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflitos possas socorrer. Brilha no meio do teu viver. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento e orar conosco, que possamos rogar a direção do Senhor para esse culto ao qual a Ele oferecemos. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos por tua graça, por teu cuidado, pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada manhã. Por isso estamos aqui cultuando a ti, Senhor. Mesmo cada um dos irmãos, estando cada um em seu lar, em sua casa, adoram a ti. Todos nós adoramos a ti em espírito e em verdade. Ó Senhor, que tu nos conduza nesse momento, que possa aceitar esse culto ao qual a ti oferecemos. É em nome de Jesus, Senhor, que oramos hoje e sempre. Amém. Iremos fazer uma leitura na palavra do Senhor em alguns textos selecionados, textos que se encontram em Tiago 4:17, Provérbios 31:20, Salmo 100, verso 2 e João 9, versículo 4. A palavra nos diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Abre a mão ao pobre, sim, ao necessitado estende as mãos. Servi ao Senhor com alegria. Importa que façamos as obras daquele que me enviou. Cantemos ao Senhor mais uma vez, agora, com o hino 552 do nosso HCC. Que estou fazendo, se sou cristão? Que estou fazendo, se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitos
Estamos na nossa campanha de missões estaduais. Nesse domingo estaremos encerrando a nossa campanha de missões estaduais, cujo tema que foi trabalhado ao longo desse ano, pela vida em Jesus eu coopero. É o tema da campanha de missões estaduais para esse ano. E a divisa nos diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aí em João 1, versos 3 ao 4, assim nos diz a palavra do Senhor. Que possamos estar orando nesse momento pela obra missionária. Que você que nos assiste nesses momentos, que está participando conosco desse culto, que possa estar orando pela obra missionária, esteja abrindo o seu coração para estar cooperando, para sustentar homens e mulheres que estão nos campos fazendo a obra do Senhor, levando essa vida que há em Jesus Cristo através da sua palavra. Oremos com a nossa irmã Débora Fidelis. Amém, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nesse momento nós queremos te pedir, Senhor, pelas missões, Senhor, as missões estaduais, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, estar abençoando, Senhor, dirigindo, Senhor, cada missionário, Senhor, que o Senhor possa estar protegendo suas famílias, que o Senhor possa estar dando tudo o que eles necessitam, Senhor. Que nós, como igreja, possamos contribuir cada vez mais, Senhor, com as missões, Senhor. Te pedimos, Senhor, a Tua bênção, Senhor, pelo nosso estado de Pernambuco, Senhor. Que o Senhor possa estar cada vez mais, Senhor. Que nós possamos estar cada vez mais ganhando vida, Senhor, para Ti, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Convido você, nesse instante, a louvar conosco. O Ministério do Louvor nos conduz no momento de cânticos ao Senhor. Para a mensagem que será trazida também pelo nosso pastor Nelson Malafaia nesta manhã. Graças, pais e irmãos, é momento de louvarmos juntos e eu convido você aí de sua casa a cantar conosco nessa hora. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço. eu te ouço. Para sempre te amarei. Te amarei. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço. eu te ouço. Para sempre te amarei. Te amarei. Eu canto. Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Emmanuel, é o Deus eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega.
és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei. Te amarei. Eu canto, eu canto. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Emmanuel, é onde eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, para sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. oh, príncipe da paz, Só por Ele eu viverei. E você da sua casa agora continua cantando e vamos dizer juntos: eu quero ser uma bênção. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir, amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. Meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você. Aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer, em Jesus eu amo você. Meu amor, o meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você,
sua dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Amém. Louvamos a Deus por esta manhã, louvamos pela tão rica oportunidade de nesta manhã conversarmos sobre as coisas dos céus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Como é bom então ser um crente na pessoa bendita de Jesus e estarmos na sua presença com essa grande família, que é a família do Senhor. Quero, nesta hora, ler a palavra do Senhor, palavra que está na carta de Tiago, capítulo de número 4. O texto, logo no início, ele já foi recitado pela congregação. O pastor Márcio citou o texto, e eu quero ler a partir do verso de número 13 do capítulo 4 da carta de Tiago. O texto nos fala, meus amados, dizendo assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai poderoso e bendito, nesta hora te pedimos que através do Espírito Santo possamos compreender a Tua palavra e guardá-la nos nossos corações. Nós te louvamos pela existência da Tua igreja, te louvamos pelos Teus feitos, te louvamos pela Tua palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Nesse texto da palavra do Senhor, quero me ater exatamente à expressão que está no verso de número 17, e quase que pensamos que esteja desconectado do texto, mas aí é um fechamento quando diz: todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando.
numa outra versão diz, portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Quem é esse que escreve esta carta? A palavra nos fala dizendo que é Tiago. Tiago é então um meio-irmão de Jesus, é um irmão de Jesus, é um filho de Maria. Nós encontramos na palavra do Senhor, dizendo lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 3, dizendo, por acaso ele não é o carpinteiro, se referindo a Jesus, não é? O filho de Maria, não é o irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão. Esse Tiago, então, que escreve esta carta, é um irmão de Jesus. E a palavra nos fala também acerca dele e dos irmãos de Jesus, dizendo porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E diziam então a Jesus, Jesus, olha, já que faz estas coisas, te apresenta e fazes as claras. Não criam em Jesus. E agora escrevendo, é bem interessante porque Tiago, ele se apresenta como, no início lá da carta, como servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Tiago, então, teve uma experiência com Jesus. Ele passou a crer em Jesus. E lá na frente, nós vamos encontrar, depois da experiência, depois do encontro, depois de crer, nós encontramos Tiago sendo, então, um grande conciliador no meio do povo de Deus, no colégio apostólico, entre aqueles que eram então cristãos. E dando então a sua posição sobre a circuncisão no meio dos gentios, se era, porque havia então discussões sobre isso. E nós então, meus amados irmãos, encontramos aqui palavras de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E a sua palavra, meus amados irmãos, eu encontro dizendo que aquele que sabe fazer o bem. E me chama a atenção, meus amados irmãos, porque ele está falando para alguém que sabe, alguém que conhece. Ele está falando para os cristãos. Ele está falando para cristãos que estão dispersos, que estão espalhados por conta da perseguição. E aonde estiverem, aonde se encontram, eles precisam então desse entendimento, dessa exortação, dessa demonstração. E é uma demonstração a cristãos, mas eu percebo que aqui é uma demonstração a cristãos ricos, comerciantes, negociantes, porque a palavra nos fala dizendo sobre o planejamento deles. Amanhã faremos isso, faremos aquilo, e iremos a tal cidade,
e lá negociaremos e teremos lucros. Tudo assim muito bem planejado. Mas eu quero que nesta manhã entendamos com quem Tiago diz que todo aquele que sabe. E alguém que sabe é porque aprendeu. E aprendeu com alguém. O texto nos leva a esse entendimento. E Tiago, meus amados irmãos, me leva a entender que se sabe é porque aprendeu com a palavra. Quando eu olho para a palavra do Senhor, encontro o salmista falando, guardei a tua palavra no meu coração. E uma outra versão diz, escondi a tua palavra no meu coração. E eu gosto mais de guardei, porque quando a gente esconde, muitas vezes a gente, na hora que quer, agora a gente não encontra. Não há como saber fazer o bem senão com a palavra do Senhor, senão com o Senhor Jesus. Tiago, ele nos fala que é um servo de Deus, é um servo do Senhor Jesus Cristo. E os cristãos, eles aprenderam, eles aprendem, e aprendem então com o Cristo, aprendem com o Senhor. Eu vejo quando a palavra do Senhor nos fala, dizendo exatamente assim, que Jesus de Nazaré, cheio do poder, cheio da virtude, do Espírito Santo, ele andou então por toda parte, por todo lugar, fazendo o bem. E diz a palavra, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mesmo ele sendo o Filho, mesmo ele sendo o próprio Deus, mas a palavra aqui nos mostra então essa autoridade de Jesus, esse poder de Jesus em Atos 10, capítulo 10, verso 38, quando há então uma palavra, um discurso, e é apresentado esse Jesus que por toda parte, ele ia fazendo então o bem, libertando as pessoas, restaurando vidas, trazendo então uma nova vida às pessoas. Eu olho, meus amados irmãos, e vejo então a palavra do Senhor dizendo que esse Jesus que traz vida, e ele tem vida abundante para as pessoas, quem ele chama, quem tem um encontro com ele, quem tem uma experiência com esse Jesus, quem é transformado por esse Jesus, ele faz então o bem, porque conhece esse Jesus. Quando olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos, meus amados irmãos, pessoas que conviveram, que tiveram encontro, que foram regeneradas, que passaram então a aprender com Jesus, a viver então com Jesus. Eu olho e vejo o exemplo daquele samaritano, que é chamado então de bom samaritano. Ele para. Ao contrário do levita, do sacerdote, que olha, vê o homem caído
Mas aí passa de longe. E aquele bom samaritano, meus amados irmãos, o conhecimento da palavra, o conhecimento desse poder transformador, ele então ele levanta, coloca sobre o seu animal aquele homem, e ele leva então para uma hospedaria, um lugar onde aquele homem possa ser tratado, possa ser recuperado. Ele faz então o bem àquele homem. Me lembro, meus amados irmãos, de Pedro e João, apóstolos de Jesus Cristo. A convivência com Jesus não os deixa viver de uma outra forma. A porta do templo, quando eles chegam, agora há um homem pedindo esmola, e eles então, fitando os olhos naquele homem, pede para que aquele homem que está ali olhe para ele. Olhe para eles. Não temos prata, não temos ouro, mas o que temos isto te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Eu vejo que há então um cristão que aprendeu com Jesus. Cristãos que aprendem com Jesus, aprendem a erguer, a levantar, aprendem a cuidar de tal maneira das pessoas que não discrimina, não faz acepção de pessoas. A palavra nos fala que Jesus, ele nos ensina em todo momento, em todo tempo. Quando agora ele chega diante, colocam aquela mulher Madalena diante dele, e ele então, de uma maneira muito sábia, age colocando aqueles que estavam ali acusando: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como o Senhor nos ensina, meus amados irmãos, a fazer o bem. O Senhor nos ensina até mesmo no momento no deserto, lá com a multidão, e está ensinando a multidão, e a palavra nos fala que alguém chega e diz: Senhor, já é tarde, despede essa multidão, não há como comprar, não tem, ainda que tivesse, não teria como alimentar essa multidão. Jesus, meus amados irmãos, ele nos ensina quando despede a multidão, mas não despede a multidão sem alimentar. Ele não só alimenta espiritualmente, mas alimenta fisicamente. Jesus nos ensina então a fazer o bem. Ele garantiu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele garantiu estar conosco e nos lembrar de todas as coisas, nos lembrar de não nos esquecermos de fazer o bem. É por isso que Tiago, ele nos fala: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Porque a transformação, a experiência, o contato, o resgate na vida feita por Jesus, dá uma outra visão. Mas, meus amados irmãos, o texto, quando fala de fazer o bem, e eu olho então para
esse texto quando diz: agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano. O tempo já determina como será, o que vai fazer. Há todo uma ideia, uma visão, um planejamento, há um projeto aqui. Eu olho e vejo, meus amados irmãos, que não há problema nenhum. Tiago não está aqui se opondo ao planejamento. Pelo contrário, a palavra nos ensina que precisamos planejar. O texto, meus amados irmãos, fala aqui, é muito interessante porque há várias formas de fazermos o bem. E o texto, então, nos fala dizendo que essa questão de negociar, de ter lucros, de amanhã fazer isso e fazer aquilo outro, a gente olha para a sociedade, o contexto em que vivemos, e é uma sociedade que ela tem como lema progredir, prosperar, fazer sucesso. E muitas vezes, como cristãos, nós estamos também nessa, nós entramos de uma maneira muito firme nisso aí, caímos como um patinho, e nós estamos muitas vezes dizendo: eu faço, eu aconteço, eu sou capaz. E é interessante porque a palavra do Senhor diz que aqueles que conhecem a palavra, aqueles que conhecem esse Deus, aqueles que conhecem o seu Filho Jesus Cristo, nos fala dizendo: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali faremos faremos negócio. A palavra do Senhor, Tiago, diz: olha, vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por um tempo e logo depois desaparece. Vocês estão enganados. Vocês sabem, vocês conhecem, e vocês estão agindo dessa forma, e muitas vezes, meus amados irmãos, estamos fazendo o mal sem perceber, descartando o Senhor, deixando o Senhor de lado, quando dentro da nossa arrogância, dentro do nosso orgulho, do nosso viver, vivemos então nos gabando, todo orgulhoso, cheio, a palavra do Senhor nos fala, dizendo no verso de número 16, todo procedimento, toda maneira de viver, né? Porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando, e todo esse orgulho vem do mal, não vem da parte de Deus. Eu vejo esta palavra como uma advertência
A palavra não está dizendo que não devemos fazer planejamentos, mas, meus amados irmãos, devemos colocar o Senhor nos nossos planejamentos. Se Deus quiser, se for da vontade dEle, orando ao Senhor sobre aquilo que estamos planejando, somos dependentes do Senhor. Ele nos fala dizendo: sem mim nada podeis fazer. E precisamos então caminhar com esse Senhor, olhando para esse Senhor. E diz a palavra, Tiago está nos lembrando que devemos, não esquecermos a nossa arrogância, a nossa prepotência, e olharmos a nossa vida, que é como uma neblina, que é como um vapor, que aparece e logo se desvanece. Nós não temos condições de fazer nada sem o Senhor. E todo aquele que pensa dessa forma e conhece a palavra e não faz da forma que conhece, diz a palavra que está cometendo pecado. Ao invés disso, devias dizer: se Deus quiser. E se Deus quiser não deve ser um jargão. Não deve ser algo, mas deve ser algo que nós estamos entendendo que depende dEle. Se Ele quiser, nós então faremos isso. Nós dependemos então do Senhor. A palavra do Senhor, meus amados irmãos, falando de fazer o bem. E todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A palavra nos lembra então, dizendo: não desfaleçamos, não deixemos de fazer o bem, não desistamos, pois colheremos no tempo certo. Como cristãos, nós não podemos esquecer que fomos então chamados, fomos envolvidos com o Senhor para fazermos o bem. Enquanto tivermos oportunidade, precisamos fazer o bem. E a palavra nos diz: façamos o bem a todos, mas principalmente os da família, aqueles que estão nessa grande família que é a Igreja de Jesus. E nós estamos, meus amados irmãos, num tempo de pandemia. Nós estamos atravessando momentos tão difíceis. Estamos estamos com uma campanha: quem tem fome tem pressa. E nós precisamos entender isso e levarmos a sério. E muitas vezes eu fico analisando, irmãos, sobre saber e não fazer. Nós sabemos a palavra, tivemos a experiência com esse Jesus. E aí algumas pessoas ligam: pastor, olha, eu estou aqui com uma cesta para entregar para a campanha. Eu estou aqui com isso para entregar para a campanha. E eu percebo, meus amados irmãos, que sempre são os mesmos. E será que só esses conhecem? Só esses sabem? A palavra nesta manhã, o culto nesta manhã nos fala que estou fazendo se sou um cristão. Há quantas vidas, há quantas pessoas carentes, e nós olhamos para as carências das pessoas somente num ângulo espiritual, e precisamos então ver a carência material
e precisamos olhar para Jesus e ver que Jesus, por onde ia, por toda parte, ele andava fazendo o bem. Nós somos discípulos de Jesus, somos chamados para fazer o bem. A palavra do Senhor nos fala de uma campanha. Nós estamos no mês de missões estaduais, estamos encerrando a campanha de missões estaduais. Hoje, logo mais à noite. E meus amados irmãos, pela vida em Jesus eu coopero. Esse é o tema da nossa campanha. E conhecemos então esse Jesus. Seguimos a esse Jesus. Sabemos o que ele veio fazer. Veio então dar vida ao homem. Ele é a própria vida. Nele está a vida. Sabemos que por toda parte ele andou fazendo o bem. E nos trouxe então salvação bem maior. Ele nos deu a vida eterna. Nós precisamos então, meus amados irmãos, olharmos para esse Jesus, olharmos para a sua ordem, para os seus ensinamentos e guardá-los no coração. A palavra nos diz que o Senhor então, Ele veio e por toda parte andou fazendo o bem. E Ele está em nossas vidas, Ele está no nosso coração. Nós não podemos nos comportarmos dessa forma como aqui Tiago, ele faz então suas exortações aqui, dizendo, vocês deveriam então deixar a arrogância, a prepotência. Vocês são como uma neblina. Vocês precisam saber que dependem do Senhor. Vocês precisam saber que nele está a vida. Vocês então precisam agir de maneira como têm aprendido. Tiago, meus amados irmãos, ele é muito prático e ele nos lembra então aquilo que está lá no primeiro capítulo, no verso 22, dizendo: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele então nos chama e ele disse: eu sei. Em outra linguagem, eu conheço que devo ser um cooperador e sei que devo agir desta forma. O Senhor conta comigo. Eu entreguei a minha vida a Ele. E eu então não coopero. A palavra diz que todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete então pecado. Eu sei que somos pecadores. Mesmo depois de uma experiência com Jesus, nós ainda somos pecadores. A palavra do Senhor nos fala dizendo que o Senhor olhou lá do céu e não viu um justo sequer. E Jesus veio então para nos justificar. E através dele somos justificados, mediante a fé. E ele então veio para nos perdoar os pecados, nos purificar, nos lavar. A sua palavra nos fala sobre o seu nascimento, dizendo: ele salvará o seu povo dos seus pecados. A sua palavra nos fala, meus amados irmãos, que ele
a sua palavra nos fala que somos pecadores. E Paulo chega até a dizer: o bem que quero fazer, esse eu não faço. O pecado, então, é andarmos na desobediência, é errarmos o alvo. Mas quem tem um encontro com Jesus e foi então resgatado, e foi então justificado, e foi separado, é um pecador, mas é um pecador remido, é um pecador então lavado, separado, conhece então o que é fazer o bem, e precisa então caminhar nessa direção, fazendo então o bem, sendo um imitador do seu mestre, do seu Senhor. A palavra nos fala que Jesus, ele, através de Paulo escrevendo aos Romanos, nos fala dizendo que ele então nos resgatou, nos tirou da escravidão e agora nos perdoou. E perdoados, nós então caminhamos na direção desse alvo que não podemos então errar. Há urgência em fazermos o bem. E estamos sempre, temos sempre diante de nós uma oportunidade e não podemos deixar passar. Esse contexto de pandemia é um contexto em que os nossos corações precisam ser sensíveis diante daqueles que sofrem. Eu confesso, eu vejo que há no meio do povo de Deus aqueles que estão sensíveis, mas há outros que ainda continuam com o coração tão endurecidos, que conhecem esse Jesus e sabem o que têm aprendido e sabem que devem fazer o bem, mas ainda não entendem essa urgência de fazer o bem. E Jesus, então, ele nos fala dizendo, eu devo fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E o momento é esse, a hora é essa. Nós precisamos então fazer o bem. Nós precisamos olhar para o contexto dessa palavra e precisamos ver aquilo que Jesus, no seu sermão lá profético, ele diz que quando olhamos para um daqueles pequeninos, quando nós vestimos alguém que estava despido, quando visitamos alguém que estava enfermo, quando então alimentamos a quem estava com fome, ele diz, em verdade vos digo, que a mim fizestes. Nós precisamos então entender que fazendo o bem, nós faremos com que as pessoas que estão lá fora vejam então esse brilho de Jesus através da nossa vida, da nossa maneira de viver, da forma como estamos agindo. E nesta hora, nós precisamos então entender essa dependência que temos do Senhor e deixarmos então toda arrogância, toda prepotência e entendermos que somos finitos, passageiros e que o Senhor nos coloca nesta terra e nos permite viver para que façamos o bem e que Ele então nos abençoe e nos faça compreender a sua santa palavra nesta hora. Amém. Amém. Nessa hora eu quero convidá-los
a orarmos ao Senhor. Tenha um dia na presença do Senhor. E logo mais à noite, às 17 horas, estaremos juntos novamente para o encerramento da nossa campanha de missões estaduais. A nossa oração é para que cada pastor, cada crente, cada um de nós estejamos cooperando com essa obra de anunciar o Evangelho às pessoas. Oremos. Querido Senhor, Pai bendito e eterno que estás nos céus, nesta hora na Tua presença, diante da Tua palavra, diante dos Teus ensinamentos, daquilo que temos aprendido com o Senhor, nós queremos pedir perdão, Pai, como cristãos, como igreja do Senhor, porque o Senhor conta conosco, o Senhor tem nos ensinado, tem nos dado todas as condições para que cooperemos com a Tua obra, e nós, nesta hora, te pedimos perdão, porque conhecemos que a Tua palavra nos ensina, nos leva a fazer o bem. A Tua palavra nos ensina a fazer os projetos, a fazer tudo, mas confiarmos em Ti, pois Tu tens a última, a primeira, Tu tens sempre a palavra que assim sela o nosso planejamento. Que a Tua vontade, Senhor, prevaleça nas nossas vidas, que o Senhor nos faça entender que a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, que a Tua palavra nos leve a fazer a Tua vontade, nos leve a fazer o bem, pois foi para isso que o Senhor nos chamou, e é isto que o Senhor quer de nós. E assim, Senhor, nos ajuda a viver a vida que tens para nós e a vida que tens para aqueles que estão lá fora e que precisam da Tua palavra e esperam de nós um comportamento de um cristão. É no nome poderoso e bendito de Jesus, o nosso Salvador, que oramos. Amém. Amém. Queremos o Teu nome engrandecer, para fechar essa, e agradecer-te por Tua obra em nossa vida. Só Tu és o Deus, pois só Tu és o Deus eterno e certo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo.
Jesus.